você pode conquistar sua casa, comprar seu carro novo, até mesmo aquela caminhonete dos sonhos ou fazer aquela viagem que sempre quis. Então se prepare, no quarto sorteio tem nada mais nada menos que R$200 mil e ainda tem muito mais. R$15 mil no primeiro ou terceiro sorteio e R$10 mil no Mega Giro da Sorte. E essa semana tem uma super novidade, você compra seu Cariri da Sorte e ganha outro inteiramente grátis, e os dois são dupla chance. Compre já o seu título com nossos vendedores ou pelo aplicativo ou pagando via Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.aresmotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. 7. São 7 novas escolas que a Prefeitura de Juazeiro do Norte vai entregar à população. Entre elas, a Escola João Alencar e unidades nos bairros Tiradentes, Frei Damião, Lagoa Seca, Jardim Gonzaga e Aeroporto. São mais de 50 milhões de reais investidos nessas novas escolas, além de pagar os maiores salários para os professores entre os 184 municípios do Ceará. Tudo isso para garantir uma educação de qualidade para a nossa população. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Esportes é futebol de primeira. Marco Valério.
boa noite para você que sintoniza Vale FM. Sextou aqui na 99,9. Ao meu lado está ele, João Alves Feitosa Filho, o popular JF. Boa noite, meu filho. Um abraço, Marco. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha aqui pelo programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Chegamos ao nosso último encontro da semana e, como dizia o nosso querido Carlos Alberto Miranda, que saudade do Mirandaço, notícias, tão somente notícias. Eu já começo com uma, viu, Marco Valério? A dívida do Corinthians segue em crescimento e está chegando na casa de 2,7 bilhões de reais. Aumentou 100 milhões, né? Aumentou... Com relação ao último anúncio, que era de 2,6 bilhões. Agora é 2,7. Só aumenta. Infelizmente, para a torcida do Corinthians. Um time do tamanho do Corinthians, da torcida que tem, não merece. E que tem uma arrecadação espetacular, né? A arrecadação é gigantesca, mas mesmo assim, o pessoal que passa por lá pela diretoria não sabe gerir os recursos que entram, né? Essa que é a realidade. Uma realidade muito triste para um time do tamanho do Corinthians. Isso só reforça, João Filho, que eu sempre digo, que os clubes de futebol são um reflexo de seus dirigentes. Com certeza. Por que é que o Palmeiras hoje é um time tão organizado? Porque desde a entrada do Paulo Nobre, ele resgatou o Palmeiras, organizou financeiramente e administrativamente. E olha que naquela época em que o Palmeiras não tinha crédito nem para contratar jogador direito, e ele emprestou do bolso a juros quase que inexistentes, totalmente fora do mercado. E no final, na saída, ele ainda fez várias doações. Não queria o dinheiro de volta, né? Depois o Gagliotti, agora a Leila também. Claro que vai cometer um erro aqui, outro acolá, mas com administrações muito acertadas. É o mesmo que aconteceu no Flamengo, desde a época do Bandeira de Melo. Bandeira que chegou para pagar as contas, né? Organizar a casa, para colher os frutos em seguida, né? O Flamengo é o clube que mais arrecada no nosso país e ele tem assim uma disparidade muito grande com relação aos demais. O Palmeiras se aproxima um pouco, ou se aproximou nos últimos anos, pelo fato de ter conquistado tantos títulos, assim como o Flamengo, e também pelo fato de ter negociado jogadores como Hendrick, Estevão. Então conseguiu ter uma arrecadação muito boa. Mas a gente vê, o São Paulo tem uma ótima arrecadação, o Corinthians também, mas são equipes más geridas. E tem um time que não estourou ainda por causa dos seus investidores, os seus mecenas, mas que se não fossem eles, esse time eu não sei como é que ele estaria não, que é o Atlético Mineiro. Tem dívidas astronômicas, só que chegaram os caras lá, multibilionários, estão investindo na equipe, segurando. Um tem meio milhão para receber, o outro tem 300 mil, 400 mil. E 400 mil não, 400 milhões. 400 milhões. E aí fica para receber depois. Mas é um time também, se você fosse abrir a caixa preta do Galo Mineiro, talvez dos grandes do futebol brasileiro, é o que estivesse em pior condição. Ainda falando do futebol de Minas Gerais, o Cruzeiro, que é gerido por um cara que mexe com supermercados, né? Que é o Pedrinho, né? O Pedrinho comprou a SAF do Cruzeiro, que era do Ronaldo, do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, e tá segurando a barra, né? O Cruzeiro tá lá em cima, na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título, diretamente com Palmeiras e Flamengo. E o Botafogo esse ano, pode-se dizer que não disputa mais nada, né? Não tem mais... O que pode pintar ainda pro Botafogo é o quê? Uma vaga numa Taça Libertadores da América do próximo ano, né, Marco? Porque até Copa do Brasil, o Botafogo já deu adeus. Verdade. Hoje tivemos também, Marco Valério, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A França venceu a seleção do Azerbaijão 3-0. Tivemos também a vitória da seleção da Alemanha, que venceu a seleção de Luxemburgo pelo placar de 4-0. Um resultado para mim decepcionante aqui foi o empate da Bélgica com a Macedônia do Norte, 0-0. A Bélgica que sempre tem boas campanhas em eliminatórias, participações em Copas do Mundo, hoje não conseguiu vencer a modesta seleção da Macedônia do Norte.
E as informações também, Marco, dão conta de que corre o risco da seleção italiana ficar mais uma vez fora da Copa do Mundo, né? O que não seria legal, né? Será possível, rapaz, uma Copa do Mundo com tantas seleções, 48 agora, né? 48 seleções. E a Itália não se classificar, seria a terceira Copa consecutiva. Eu particularmente torço para que a Itália chegue, sabe? Eu gosto de ter Copas com grandes seleções. Aí quando chegar lá, tudo bem, a gente vai torcer contra a Argentina, contra a Alemanha, mas eu espero que essas grandonas estejam lá. Inclusive a Alemanha, que começou perdendo, depois se recuperou, só vitórias, e é uma seleção que deve confirmar também a sua participação na próxima Copa do Mundo. Mas olha, João Filho, abrindo um parênteses aqui no futebol, eu quero dizer que há 19 anos nasceu a Aplique Serigrafia, fruto de um sonho que, regado com muito amor, carinho e dedicação, se transformou em uma conceituada empresa. Ao longo desses 19 anos, nós da Aplique Serigrafia enfrentamos desafios, aprendemos com erros e celebramos acertos. Sempre foi com fé e perseverança no nosso trabalho. E nesse momento, Ivan Plácido agradece a todos os clientes e amigos que transformaram este sonho em realidade. Vamos juntos continuar a nossa história. Parabéns à Aplique Serigrafia, Rua José Marrocos, 1037, bairro Santa Teresa, WhatsApp 99708-8166. Bom, tá aí, o nosso querido, você conhece Cláudio Macedo, Marco Valério? Conheço. O Macedinho. Se não fosse eu, não entrava não. Não entrava não, né? Não. Tá certo, tá bom. 18 horas 20 minutos da cidade de Juazeiro do Norte. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a nossa região. E confirmar também que nesse fim de semana, Marco, mais precisamente amanhã, o Floresta joga suas últimas fichas na Série C do Campeonato Brasileiro. Floresta que enfrenta amanhã o Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Precisa vencer, obrigatoriamente conseguir o resultado de vitória e torcer por um tropeço do São Bernardo para que o Floresta possa subir para a Série B do ano que vem. Se vai acontecer ou não, só saberemos amanhã. Logo mais o Kilmer vai trazer mais detalhes com relação a isso. Mas, João Filho, você tá vendo aqui, ó. Você lembra? Retrô, da época em que o Vasco foi campeão brasileiro em 2000 em cima do São Caetano. Lembra aí, ó? Camisa muito bonita. Retrô muito bonita. Camisa bonita demais, do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a outra é do Galo. Ceará, nossa. O senhor Antônio gosta muito do Vasco da Gama, acha muito bonito. Né? Muito que bem. camisa bonita, né? Essa é espetacular, né? Essa lembra muito o título do Vasco da Libertadores de 98, né? Não lembro da Mercosul não, né? 2000? Hã? Não lembro da Mercosul de 2000 não, você vê. Também, a Copa Mercosul, a antiga Copa Mercosul, que hoje é a Copa Sul-Americana, né? E o Boi tá lembrando, o seu Antônio, o NASA jogou muito com essa camisa. A gente não tá hoje com o nosso programa no YouTube, senão mostraríamos no YouTube, né? Mas é mesmo, viu, Boi? Até nisso, rapaz. Mas é um amigo nosso aqui que recebeu e acabou de mostrar pra gente camisa retrô, mas naquele padrão oficial, tanto do Vasco dos anos 2000, belíssima essa camisa. E que distintivo bonito, né? A Cruz e Malta. E também do Galo Mineiro, o Galo das Alterosas. Clube Atlético Mineiro, o Galo forte e vingador. Que não tá muito forte não, mas vai melhorar o Atlético. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. É na Clínica Sigma você também faz os seus exames laboratoriais. Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. WhatsApp 992220064. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Por aqui a gente fala também de um local maravilhoso para momentos inesquecíveis, Motel Imperial. Motel Imperial proporciona a você conforto, higiene, qualidade e segurança. Meu amigo, a descrição absoluta no atendimento. Motel Imperial, novos apartamentos
estrutura maravilhosa. Você precisa conhecer Motel Imperial na Engenheiro José Walter 280 no bairro Antônio Vieira. No Instagram, @Motel Imperial Oficial. E a direção geral é dele, do nosso querido amigo esportista, primeiro suplente vereador, gente da melhor qualidade, nosso amigo André Lemos. Um abração pra você, André. Conosco também no Timaço na Vale FM tem Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer, JF. A gente fala também que chegou na cidade a Quero Mais Açaíteria, o melhor delivery de açaí da região, oferecendo para você o açaí tradicional com frutas frescas e 3 camadas de recheios aí da sua escolha. Fim de semana para você acompanhar aquela série preferida, aquele jogo de futebol, ficar ligado aqui na programação da Vale FM. Então peça para receber aí e sentir o sabor da Amazônia bem pertinho de você. 99688-5515, 99688-5515, também pelo Instagram, @Quero Mais Açaíteria. Conosco também Protebem, proteção veicular, completa cobertura com a confiança e benefícios que fazem a diferença que só a Protebem tem. Garanta seu patrimônio, seu veículo assegurado com a Protebem. E tem um brinde especial para você, motoqueiro de aplicativo e mototáxi. Contratando a Protebem, você receberá totalmente grátis uma bela camisa manga longa, malha fria, ideal para o dia a dia. Fale com Paulo Dantas pelo número 889-8152-8769. Por aqui também a gente fala, sabe de quem, Marco Valério? Da Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens há mais de 25 anos, vendendo soluções em fixação e ferramentas. Uma completa linha de ferramentas Bosch, novas e modernas instalações para você. Uma loja mais ampla, mais confortável, mais moderna, pensando em atender melhor os nossos clientes. Então vai lá, Juazeiro Parafusos, fica na Rua São Pedro, 1768, no centro, aqui na terra do Padre Cícero. Mais informações pelo 3512-3876. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. Produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... sequilhos. Os sequilhos são maravilhosos. Tem também a linha integral, light, multigrãos, aveia, 100% integral. E também a produto Panebon Pão Nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Por aqui a gente fala também de um local para você abastecer com qualidade o seu carro, a sua moto. É no posto Asa Branca, combustíveis de qualidade com a marca Petrobras. Um atendimento maravilhoso, o melhor preço da região do Cariri. A loja de conveniência, passa lá para você conhecer. Aberto todos os dias das 7 da manhã até as 10 da noite. Novidades, promoções sempre para você, cliente e amigo do posto Asa Branca, na Rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Conosco também no Timaço da Vale FM tem Jumaz Esportes. Há mais de 30 anos, o maior e mais completo estoque de material esportivo do Cariri. Chuteiras, societies, tênis das melhores marcas, com os menores preços, bolas para todos os esportes, até para futebol americano, troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio, uniformes esportivos e a camisa do seu time de coração é na Jumasa, Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Essa camisa bonita do Atlético Mineiro você encontra lá na Jumaz Esporte. A gente fala também da pizzaria e hamburgueria Oval. Tá a fim de comer aquela pizza maravilhosa nesse fim de semana? Eita, então, cairia bem uma pizzazinha. Faz o teu pedido, entrega rápida, 988-42-9514, 988-42-9514, pizzaria e hamburgueria Oval. Conosco também no Timaço na Vale FM tem Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade, ótimos descontos, excelente atendimento. É com Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Por aqui a gente fala também, sabe de quem? Marco Valério, da Madeireira Beira Rio. Para você que está construindo aí, reformando, passa na Madeireira Beira Rio. Tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras, telhas, material elétrico, hidráulico, atendimento maravilhoso. Entrega na obra, viu? As madeiras vêm direto do Pará. Tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar com o seu cartão de crédito na
rodovia Juazeiro Barbalha. Mais informações via WhatsApp 99840-1976. Aqui Timaço na Vale FM também, em nome do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, e Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Inclusive Ares Motos premiando seus consumidores, seus clientes. Tá certo, então. Eu falo também da Fox. A Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Uma linha completa, viu? Smartphones, tem a linha completa da Xiaomi pra você. Passa lá. A Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, com 3 lojas aqui na cidade de Juazeiro. A primeira delas na rua Padre Cícero, com Santa Luzia. A segunda loja fica na rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário. E uma loja aberta agora para você também lá no Cariri Shopping. E lembrando que o Timaço da Vale também trabalha por conta de casa com o Home Center completo, material elétrico, hidráulico, pisos cerâmicos, porcelanatos, tintas, artigos para decorar a sua casa. É lá na Casa Com. A casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, com a entrega mais rápida da região. E domingo você pode mudar de vida, porque domingo, 11 da manhã, com Geração da Vale FM, tem Cariri da Sorte. E no quarto sorteio, viu? Você pode faturar R$200 mil, é verdade. Tudo em Luxemburgo. Meu amigo, já imaginou um Pix aí de R$200 mil chegando na sua conta? O que você faria, João Filho, com R$200 mil? O que eu faria, Marco Valério? 2 situações que são prioridades da minha vida: a educação da minha filha e uma casa própria. Ah, tá certo. Seriam minhas 2 prioridades em caso eu tivesse a felicidade de ganhar essa premiação. Enfim, você tá ouvindo a gente agora, compre o seu Cariri da Sorte. É, meu amigo, R$200 mil no quarto sorteio. E tem mais, tem R$15 mil do primeiro ao terceiro prêmio do Giro da Sorte. Você pode faturar aí mais R$10 mil nesta semana. Com um detalhe, viu? Eu chamo a sua atenção. Na compra do Cariri da Sorte, você vai ganhar outro. Comprando um, ganha outro. Então não fica de fora. Cariri da Sorte, compre já o seu. A gente fala também, Marco, aqui da churrascaria Mão de Vaca, porque o final de semana chegou e, meu amigo, a churrascaria Mão de Vaca tem pra você aquele cardápio delicioso pra você aproveitar com a família, com os amigos, ali na rua Rui Barbosa, esquina com a José Marrocos, churrascaria Mão de Vaca. Você pode fazer o seu pedido também e receber aí no conforto da sua casa através do 988657741. Tem também o 998054212. Eu falei, a melhor do Cariri, churrascaria Mão de Vaca. Por aqui a gente fala também da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Você pode seguir o perfil para conhecer um pouco mais no Instagram, @Ramagem Couros, em nome também de Rastro Pneus. Você pode fazer aí a revisão completa do seu carro, pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. Se o Marco Valério já leu da Rastro Pneus, eu faço aqui o complemento, porque é a melhor da cidade, a melhor do Cariri. Rastro Pneus, da Avenida Padre Cícero, 1693, 3587-4195. É o telefone. Não, é que você falou de todo mundo, você tá esquecendo de Chagas Moura. Vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte. Moura, esse é o nome. E não esqueça de Chagas, não. Domingo vai fazer um evento. Léo tá ouvindo. Domingo vai fazer um evento maravilhoso do Dia das Crianças. O Chagas realiza esse evento há 23 anos. Inclusive, agradecer ao vereador Chagas, ao seu filho Tiago, pelo convite. Vou estar lá no próximo domingo. Agradeço a Alexandre Pedrosa também. Já fiz isso, já. Agradeço a Alexandre Pedrosa. Já fiz isso, já. Não há necessidade de publicamente, né? Mas eu já fiz isso e agradeço ao Alexandre também. Então, domingo, o Chagas vai fazer esse evento do Dia das Crianças. Enfim, um evento maravilhoso e a gente parabeniza o vereador Chagas. Tá legal, paixão pelo esporte. Vem aí a taça Chagas Moura, com os melhores do nosso futebol aqui em Juazeiro do Norte. Bota a hora, JF! 18 horas e 32 minutos, a gente continua sem o nosso canal no YouTube. Tivemos um problema há cerca de 2 dias. A equipe técnica da rádio está trabalhando para tentar solucionar o problema. Agradecer a quem nos acompanha através dos aplicativos de rádio, Rádiosnet e outros aplicativos também. Obrigado pela audiência.
Mandar um grande abraço pro pessoal do Lava Jato, lá do Cariri Shopping. Tá sempre o som ligado lá com a gente. Abraçar também o Demontier, que é conhecido como Pelé, na rua Clóvis Bevilacqua. Alô, alô, Pelé! Muito obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que sintoniza o nosso Vale Esportes. O radialista Geraldo Alves, que inclusive tem um programa esportivo lá na Rádio São Pedro de Caririaçu. Aquele abraço também. Obrigado pela audiência. Todo mundo acompanhando a gente. Pessoal da Rua do Horto, onde a audiência do nosso Vale Esportes é muito grande. Obrigado também pela companhia. Bom, são 18h33, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet do Cariri. E a gente vai trazer agora notícias do Icasa. Gente, Verdão do Cariri hoje decepcionou nesta categoria de jovens atletas, mas eu vou deixar todo esse assunto para o Pedro Paulo Vieira, em nome de Diniz Supermercados. De canto a canto, em todo canto, tem o Diniz pertinho de você. Boa noite, Pedro Paulo Vieira. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Boa noite, seu Antônio. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, Marco, ouvintes e a todos, o Verdão do Cariri estreou hoje à tarde na Copa Atlântico de Futebol e infelizmente foi goleado, massacrado pelos donos da casa, o Retrô. 6 no primeiro tempo, 6 no segundo tempo. 12-0. Como é que é? 12-0? 12-0 para o Retrô, que acabou goleando o Verdão do Cariri nesta sua primeira participação na Copa Atlântico. E aí é virar a página, tentar se recuperar, porque amanhã o Icasa já volta a campo em sua primeira partida internacional contra a Universidade Católica do Equador para tentar se redimir, ir em busca da sua primeira vitória, dos primeiros pontos na competição. É, aquela coisa, né? A gente não tá aqui cobrando que o Icasa chegasse lá para ser campeão. Claro que se fosse seria muito melhor, mas a gente sabe do desnível de preparação de clubes mais avançados nas categorias de base com relação ao Icasa, que está começando o trabalho a partir de agora. Mas 12, JF, como diria um amigo meu que infelizmente faleceu, é para se lascar. 12 é demais, né, João Filho? Já disse tudo, não. Já era até até o Delton ontem falava do medo que ele tinha do Icasa passar vexame nessa competição. E infelizmente está se confirmando. Hoje passou por esse vexame ao ser humilhado, perder pelo placar de 12-0. Uma derrota para um time que está participando pela primeira vez de uma competição como essa é perfeitamente normal. Não da maneira que foi. Enfim, vamos aguardar os 2 próximos jogos, né? São 3 jogos na primeira fase para cada equipe. Esperar como é que vai ser o desempenho amanhã contra um adversário internacional, a Universidade Católica, que não é do Chile, mas sim do Equador, e tem também um trabalho de base muito bom. O futebol equatoriano, através da LDU, através do Del Valle, a Universidade Católica do Equador, o pessoal faz um trabalho de base muito bom. Eu fico com medo de como vai ser amanhã esse jogo do Icasa contra o time equatoriano. Esperar dias melhores, né, JF? Pelo menos. A gente vem esperando há muito tempo, viu? Ixi, não, desculpa aí, então. A gente vem... E o homem hoje tá grosso, viu? Pai, perdeu 2 camisas do Fluminense. A gente vem esperando há muito tempo. Não só a gente, mas principalmente o torcedor do Icasa vem esperando dias melhores há muito tempo para o clube. Enfim, é uma competição para ganhar experiência, né? Para levar... Dá para dar um desconto para essa garotada, que tem pouco mais de um mês que a base foi retomada, né? Já chegou assim com o desafio de participar de uma competição, já para sentir um clima diferente. Um nível de exigência que tem que jogar numa base comparando com outras bases do país. Desconto para 12-0 não tem desconto, não. Não. Para mim não tem desconto, não. O Retrô, claro que foi vergonhoso o resultado da partida, mas o Retrô ele faz um trabalho porque tem uma estrutura ele recebe a Copa, ele cedia a Copa. Então, assim, o Retrô vai fazer tudo para ganhar, né? Lógico, para ser um dos primeiros colocados. Mas 12-0 realmente é complicado. Humilhante. Não há nada que não dá para dar desconto para 12-0. Justificar. Cai realmente na conta da humilhação. Uns 3, 4-0 até que vai, mais 12. Até ali 4, 5. Era goleada, mas pela diferença do trabalho, mas 12. Eu acho que até a meninada do Retrô deve ter tirado o pé, viu? Porque 12 já é algo feito assim. Mais, hein? Tirar o pé com 12.
Se quisessem ter feito mais, eu acho que teriam Será? feito pela elasticidade do placar, né? E foi 6 no primeiro tempo, 6 no segundo? Foi. 6 mais 6. Valeu, Pedro Paulo Vieira. Segunda-feira você volta para dizer como é que foi esse jogo do sábado à tarde. Exatamente, né? E Casa e Universidade Católica do Equador, amanhã, às 3h40. Olha Era aí, bom, né? jogo internacional. Pro Verdão do Cariri. Pro Verdão do Cariri, com os jogadores da equipe de base. Tá certo, Pedro Paulo? Certíssimo. Valeu, Pedro Paulo Vieira. Obrigado pelas informações. JF, há 19 anos nasceu a Aplique Serigrafia. Muito bem. Fruto de um sonho que, regado com muito amor, carinho e dedicação, se transformou em uma conceituada empresa. Ao longo desses 19 anos, nós da Aplique Serigrafia enfrentamos desafios, aprendemos com erros e celebramos acertos. Sempre foi com fé e perseverança no nosso trabalho. E neste momento, Ivan Plácido agradece a todos os clientes e amigos que transformaram este sonho em realidade. Vamos juntos continuar a nossa história. Parabéns a todos que fazem a Aplique Serigrafia. Rua José Marrocos, 1037, bairro Santa Teresa. WhatsApp 99708-8166. Parabéns ao Ivan e a todos que fazem a Aplique Serigrafia. 18h39 na Grande Juazeiro. Destacar também que a seleção brasileira esteve em campo hoje, Marco. Gostou, João Filho? Fez o seu primeiro amistoso lá no continente asiático, venceu a seleção da Coreia do Sul. Passou fácil, a frágil Coreia do Sul não teve força para se igualar. Mas a Coreia do Sul não está tomando de 5-0 de todo mundo, não. Ela dá um trabalhozinho. 5-0 foi realmente um grande resultado da seleção brasileira. E aqueles meninos do ataque dão trabalho, viu? Dão, Rodrigo, sim. Estevão. Rodrigo voltando à seleção, Vini né? Júnior. O Rodrigo estava afastado de algumas convocações, ele volta agora sob o comando do Carlo Ancelotti. E tomara que o Brasil na Copa do Mundo do ano que vem possa voltar a ser o Brasil que todo torcedor brasileiro assim espera. Bom, nós tivemos 2 gols do Estevão, como o técnico gosta de chamar, Esteval. 2 gols do Estevão, 1 gol do Vinícius Júnior. Meu amigo, que cara rápido, hein? Bota a bola na frente, não tem quem pegue. Não, foi 2 do Rodrigo, 2 do Estevão e 1 do Vinícius, e o do Vinícius Júnior, Isso. 2, 2, 1. Pode ser 2 de Estevão, 1 de Vinícius e 2 de Rodrigo, não. É porque o do Vinícius foi o último, né? Acho que ele quis dizer isso. O Estevão fez 1-0 no primeiro tempo, o Rodrigo aumentou para 2-0, virou assim, na segunda etapa mais 3 gols. Outras seleções sul-americanas. Sim. O Uruguai ganhou de 1-0 da fortíssima República Dominicana. Ave Maria. E a Bolívia ganhou da Jordânia. Acho que o Paraguai ganhou do Japão, 1-0. né? O Paraguai ganhou ou empatou? O Paraguai... Menino, fica calado, menino, pelo amor de Deus. 2-0, não, 4-0 do Japão, né? O Paraguai ganhou? Eu não entendi não, aqui tem 2, mas tem 4 gols aqui, ó. Eu vou já checar aqui esse resultado. Dá uma olhadinha aí, PPV, por favor, porque no site que eu tô olhando tá 2-0, mas 2 tem... 2-2 foi empate. Foi 2-2. Então quer dizer que foi 2-2 Paraguai e Japão, né? Almiron e Gomes, que não é aquele zagueiro do Palmeiras, para o Paraguai, e Ogawa e Ueda marcaram os gols do Japão, 2-2. Esse Gomes é o Diego Gomes, se eu não me engano. Exatamente. O jogador que fez Sabe o gol. tudo desse jogo, E o filho. Gustavo Gomes jogou. Gustavo Gomes esteve em campo hoje defendendo a seleção do seu país, que vai disputar a Copa, né? Paraguai, depois de um bom tempo, está de volta, vai disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Outras seleções sul-americanas entrarão em campo daqui a pouco. Às 20 horas tem Chile e Peru, 2 seleções que não vão para a Copa do Mundo. Às 21 horas, a Argentina enfrentará a Venezuela. A Venezuela não vai, a Argentina fez a melhor campanha da eliminatória sul-americana. E ainda hoje tem 21h30 os filhos de Tio Sam contra o Equador. Equador que fez uma belíssima campanha nas eliminatórias sul-americanas. Os filhos do Tio Sam que serão um dos países que vai receber os jogos da Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos da América do Norte. Pois vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã no Brasileirão tem o líder Palmeiras. Palmeiras terá
10 desfalques para o jogo de amanhã contra o Juventude. E tem ainda notícias do Guarani, com ele, Anderson Luiz, além do Super Kilmer de Los Campos, daqui a pouquinho. A gente volta já. Vale FM. Chegou a hora de realizar o que parecia impossível. Com o Cariri da Sorte, você pode conquistar sua casa, comprar seu carro novo, até mesmo aquela caminhonete dos sonhos, ou fazer aquela viagem que sempre quis. Então se prepare. No quarto sorteio tem nada mais, nada menos que R$200 mil. E ainda tem muito mais. R$15 mil no primeiro ao terceiro sorteio e R$10 mil no Mega Giro da Sorte. E essa semana tem uma super novidade. Você compra seu Cariri da Sorte e ganha outro inteiramente grátis. E os dois são dupla chance. Compre já o seu título com nossos vendedores ou pelo aplicativo ou pagando via Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.aresmotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9, oferecimento Sigma, sua clínica de gestão ocupacional, cuidando da saúde e da segurança no trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, exames médicos ocupacionais, laudos técnicos de SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. Tem também o laboratório da clínica Sigma, passou no médico, solicitou os exames, vá fazer lá no laboratório da clínica Sigma. Lá o preço é excelente, o resultado tem exatidão
realmente aí naquilo que você realmente necessita, lá na rua Padre Cícero 941, o WhatsApp da Clínica Sigma 992220064. A direção é dele. Dele quem, JF? De quem, Marco Valério? Diga. Da Sigma? É Caleb Cajueiro. Caleb Cajueiro, torcedor do Botafogo, né? Agora, se eu quiser pedir uma pizza, como é que eu faço? É muito fácil. Você pega o seu celular e manda mensagem para o 988429514. Eu pensei que você ia dizer, eu vou pedir uma pizza para nós dois. Mas você logo descartou. Se eu fosse pedir uma pizza, eu não pediria só para nós dois. Pediria para todos aqui presentes. Um abraço, Marco, aqui para... para... pensa que ele vai pedir? Imagine a questão é essa. Um abraço para o Robério, que trabalha lá na Farmácia Gentil, o Alan na rua Santa Cecília, no bairro de Socorro, Gilberto do Tiradentes. Um abraço para o Zé Nilton, do Orelhão, lá do Salesiano, né, boi? É um dos melhores goleiros Foi goleiro ou é goleiro? ainda. É goleiro. A gente falava da seleção da Coreia do Sul, o senhor enaltecendo aí a fortíssima Coreia do Sul. Não, eu não enalteci, não. Eu só disse que ela não levava de 5-0 de todo mundo. Eu não enalteci nada. Aí você está inventando uma retórica que não existe. A Coreia do Sul tem um jogador como destaque, que é o Heung-min Son, que ele jogou muito tempo do Tottenham. Fim de carreira já. Jogou muito tempo do Tottenham e hoje está ganhando muito dinheiro dos Estados Unidos, né? Tá na MLS. Joga lá na liga, na primeira divisão do futebol norte-americano. Foi encher os bolsos lá, né? E a Coreia do Sul, me parece, tá na Copa já? Já confirmou a Coreia? Já? Tá na Copa. Acho que o Japão... Todo ano ela vai. Acho que o Japão também, né? Todo ano a Coreia e o Japão vão, né? Tá certo. Vamos seguir? Você é quem sabe. 18h49. Cadê Luz? Em nome de Diniz Supermercados, de pouco, canto né? a canto. Se o senhor quiser. Ou se quiser. Primeiro o Anderson Luiz. Vamos falar com o Prioridade é o Guarani. Sempre. E com em nome de Diniz Supermercados. E com o Anderson canto principalmente. A canto em todo canto. Tem sempre o Diniz bem pertinho de você. Como hoje é sexta-feira, em homenagem ao seu Antônio, bota aí a vinheta do Anderson Luiz. Do Anderson Luiz, em homenagem a... muito bem. Vamos lá, vamos procurar, né? Ele já me cobrou anteontem, então não é possível que ele tenha vindo cobrar hoje de novo. Tá bom, então. Vamos lá. Essa aqui? Anderson Luiz! Bora! Cuida! Bora, Anderson Luiz! Ô, negócio horroroso, viu? Pelo amor de Deus. Sabe por que ele acha isso? Que não tem um cavalo na dele. Só por causa do cavalo. Vamos arranjar um animal pra colocar. É o próprio que faz isso. Um papagaio, não. Sei não. Você merece coisa melhor, viu, meu filho? Calma, cara. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje aconteceu o amistoso do Rubro Negro Juazeirense. Última etapa da avaliação pra garotada do Sub-17 e de outras categorias. Mas o Guarani está intensificando com esses garotos 17 anos abaixo para o campeonato que vai acontecer da Federação Cearense de Futebol. Inclusive, falando sobre essa competição... Qual foi o resultado do amistoso? 0-0. 0-0, mas foi só mais para avaliação. Ainda bem, eu me assustei, porque um perdeu de 12. Se o outro tivesse perdido João também... Filho. Mas pelo amor de Deus. foi só mais avaliação, João Filho. Mais para ver a garotada, bom. movimentação... Para ver como é que tá esses garotos novos que foram colocados nas categorias de base, especificamente da semana passada, quando passaram pela peneirada. E falando sobre essa questão dessa competição que vai acontecer pro Guarani, começa no fim desse mês. Nós conversamos com o presidente, Zé Ivan, e ele fala sobre a importância desse campeonato pro rubro-negro juazeirense. Fala, Zé! Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Boa noite a todos os apresentadores, Anderson, Delto, Marcos, João, em especial a torcida do Guarani. A gente está no trabalho aqui intenso, né? Com o professor Rony, professor Heitor, com o professor Henrique, professor Ivan. Então o trabalho é intenso, tanto na parte física como técnico, tático. O trabalho aqui é puxado, né? Estamos trabalhando todos os dias, daqui até a estreia, tá com o time nos cascos, né? Trabalho muito focado, a garotada está focada. E aí a gente aproveitar essa oportunidade que a federação está dando para o futebol do Cariri, né, com essa competição. Já estamos pleiteando outras modalidades, né, para o ano que vem, né? E chegou numa boa hora, né? Eu acho que o futebol do Cariri estava precisando de uma competição assim, chancelada pela federação. Agradecer a Dr. Mauro e toda a parte administrativa da federação, né, por essa olhar especial pelos clubes daqui do Cariri.
E agora é focar, né? Focar para a gente fazer um bom campeonato, quem sabe revelar alguns atletas. Tá aí, falando justamente sobre essa questão dessa competição sub-17, tem a competição sub-20 agora também no final do ano. Então o Guarani está movimentando suas categorias de base. Como eu já destaquei, o Guarani estreia, o seu primeiro jogo é lá no CT do Rubro Negro Juazeirense, justamente contra a equipe do Crato. Então quer dizer que a estreia será contra o Crato lá no CT do Leão do Mercado, o CT Raimundão, né? Dia 15 ou dia 25 às 15 horas, João Filho. Muito lá no CT bem, Raimundão. muito bem, Dia muito bem. 25 cai num sábado. Um sábado, exatamente. Maravilha, maravilha. Boa sorte para o Guarani, que possa fazer uma grande participação aí na competição. Que seja uma competição que não fique só na primeira edição. Tem outras... É aberto ao público, né? É. Não cobra ingresso não, né? Não, o Guarani não vai... Pois é, eu continuo batendo na tecla, por isso que eu sou chato às vezes. Era para ser rodada dupla na Arena Romeirão. Eu acho que a gente poderia ter um público interessante. E poderia cobrar um pouco, né, mano? Não cobrar não. A federação tá bancando isso aí já. Não. Categoria sub-17, boi, não tem sentido cobrar não. Quem pudesse colaborar, levaria 1 quilo de alimento. Levaria 1 quilo de alimento para esse projeto que tem o governo do estado do Ceará Sem Fome, né? O Ceará Sem Fome. Uhum. Seria uma contrapartida. Seria Que é o que sempre acontece em jogos, por exemplo, do Campeonato Feminino e outras categorias que acontecem na Arena Romeirão. Sempre é cobrado... Mas não será assim. Esse valor irrisório do que de alimento. Será que pelo menos numa fase decisiva isso pode acontecer? O Guarani tem essa intenção, é estudado pelo Guarani, mas nessa primeira fase a intenção é de fato comandar os jogos. O Cariri vai jogar mesmo no Mirandão? A informação que eu tive é que sim, mas vamos procurar a informação concreta com o Soares. Vou conversar com o Soares para confirmar onde será de fato os jogos do time. O Cariri terá como técnico o Márcio Alan, né? Vai trabalhar como técnico do Cariri FC e quem sabe pode até pintar como técnico do profissional por ano que vem, né? Tem experiência, tem qualidade. Sim, o Márcio Alan pode pintar, quem sabe, como técnico do Cariri FC para a disputa da segunda divisão do Campeonato Cearense do ano que vem. Já que você falou essa questão de técnico local para comandar as nossas equipes, João Filho, eu gostaria de abordar um tema aqui, porque muitas vezes a gente viu o Rony Araújo ter uma oportunidade no Guarani, no Icasa, o próprio Jorge Luiz, o Bacalhau, nos nossos clubes, o Márcio Alan também, em algumas ocasiões. O problema é que os nossos dirigentes, quando colocam treinadores da região para comandar as nossas equipes, eles não fazem o mesmo investimento no elenco quando é treinador de fora. É aquele prazo de validade, né? E assim, treinador de fora vem, aí indica uns 10, 12 nomes. E os dirigentes daqui dão um jeito de trazer, se não todos, pelo menos a maioria. Eles investem mais. Ou trazem jogadores da mesma qualidade, do mesmo patamar. Se não consegue aquele jogador, vai procurar do mesmo... Mas quando Jorge Luiz, Márcio Alan, era a mesma coisa com o Raimundinho, há 10, 15 anos atrás. Foi preciso Raimundinho sair daqui. Entendeu? Cara, bota um elenco de qualidade. Agora, se você pega um treinador local com elenco sem investimento, você espera o quê? O que é que você espera que aconteça? Aí vai queimar o treinador local. Quando traz um cara de fora, não. Aí você vende até o fundo das calças para poder trazer o jogador que o treinador de fora quer. E muitas vezes nem dá certo. Às vezes dá certo. Só uma informação, João Filho. O Soares acabou de confirmar que o Crato, o time do Cariri ia acomodar seus jogos no Mirandão. E na verdade o Márcio vai ser tipo um observador da equipe então do quer Cariri. dizer, de treinador vai ser outro. O treinador vai ser o mesmo. Observador? Como assim? Como ele é diretor de futebol, se eu não me engano, a função dele no time do Cariri, ele só vai observar mais a garotada. E quem vai ficar à frente no campo mesmo é a mesma comissão da equipe do time do Campo Grande. É o Campo Grande em si que vai comandar essa questão dos atletas do time do Cariri. Quer dizer, o Cariri vai ficar observando os atletas. O Cariri vai entrar só com o material, com as camisas. E não é que é uma parceria, né? Vai ter, por exemplo, vão pegar alguns desses jogadores, como o Márcio vai observar, pode pegar algum desses atletas e serem utilizados futuramente no time profissional. A gente fala de solução caseira, quem deu certo aqui no futebol cearense e conseguiu bons resultados foi o Júnior Cearense do Maracanã, né? Não, o Washington Luiz também que teve o Washington Luiz. A partir do momento em que o Washington Luiz conseguiu um certo renome em nível local, e aí sim... Mas foi necessário o Washington assumir um time,
que era comandado pelo Leivinha, dar liga no time, ser campeão da Fares Lopes para na sequência ter 2, 3 anos. Eu me refiro ao Júnior. No caso ele ganhou também, né? Sim. Mas já com elenco de qualidade. Porque assim, porque melhor que seja o treinador, cara, sozinho não dá. Você tem que ter material humano para isso. Eu né? me refiro ao Júnior Cearense pela consistência no trabalho, né? O Júnior, há quanto tempo que o Júnior tá no Maracanã? O Jorge Luiz, aliás, o Washington Luiz também, João Filho, conseguiu sei. excelentes resultados. Eu sei, Marco, eu não no tô discutindo. Icasa, no Guarani, no Iguatu. Mas assim, eu acho, por exemplo, o Júnior Cearense, eu gosto do trabalho do Júnior, eu acho o Márcio, assim, trabalho em campo, já acompanhei o Márcio, acho Márcio Alan? O Márcio Alan tem um trabalho muito bom. O Rony, confesso que não acompanhei muito, de fato, como o trabalho do Bacalhau também é muito bom. Quem era o treinador do Quixadá no acesso para a primeira divisão? O Bacalhau, ele é muito bom taticamente. Muito O problema, já me disseram, eu nunca participei dos treinamentos do Bacalhau, não sei, mas me disseram que assim, ele começa um trabalho, aí depois de algum tempo ele começa a ter algum tipo de desentendimento com alguns atletas, acaba se desgostando, aí quer mudar o time, aí a coisa não funciona. Mas taticamente ele é muito bom, viu? Mas recentemente o trabalho do Bacalhau, assim, relacionado a essas situações, eu acho que ele deu uma melhorada em relação a essa situação, só que o que ele teve muito problema foi com o questão de dirigente. No Guarani, por exemplo, ele teve um problema com o Zé Ivan e acabou saindo. Aí teve um problema... Com relação ao Austin, eu não questiono a qualidade do Austin, muito pelo contrário, ele tem belíssimos resultados, até também uma situação que... Mas você prefere entre o Júnior Cearense e o Austin, eu prefiro o Júnior Cearense. O Júnior não ganha nem do Lamar. Eu acho que o Júnior... Eu ficaria com o Austin. Se colocar o Júnior com as mesmas condições dos técnicos aqui da região, ele não faz metade do que os caras fazem. Muitas vezes, por exemplo, o Márcio tirou o Barbalha daquela situação, se não recorda. O Maracanã hoje tem, para ser um time pequeno, como os nossos, tem uma estrutura muito boa. Ele tem um investimento altíssimo, porque o Roberto Pessoa, que é um grande político, ele faz muito mais do que todos os prefeitos do Cariri juntos não fazem. Certo, Marco, mas que apoiar o time da cidade. Quem comanda o clube tem organização e tem responsabilidade, diferente do que acontece aqui. Não, a gente não tá falando esse mérito, a gente tá falando de outra situação, de treinador, não, mas tudo parte também de diretoria. Se você tem uma diretoria boa, responsável, que sabe aplicar os recursos da maneira correta, os resultados acontecem. Certo. E quando não tem recurso para aplicar, e como é que você vai saber? O Austin Luiz teve toda a condição possível no Cariri, não conseguiu ser rebaixado para a terceira divisão? Sim, quem é mais campeão, o Washington ou o Júnior Cearense? Ali, João Filho, foi um caso que aconteceu. Sim, tudo bem. E quantas vezes ele ganhou? Mas não aconteceu. Não aconteceu. E quantas vezes o Júnior Cearense foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Cearense? Não, vocês podem... Quantos títulos o Júnior Cearense tem da Copa Fares Lopes? Não tenho nada. Quantas vezes o Júnior Cearense levou um time para a semifinal do Campeonato Cearense? Estou dizendo que eu não estou criticando o trabalho, muito pelo contrário. Não é crítica, a gente está fazendo uma comparação entre os dois treinadores. Não, vocês são ficam. Os números. Opinião é de vocês, eu gostaria que a minha fosse respeitada. Eu prefiro o Júnior Cearense como treinador. A gente está desrespeitando a sua opinião, a gente está questionando os números dos dois treinadores. Certo, tudo bem. Não estamos desrespeitando a sua opinião, a gente está falando só a questão dos números. Pega Júnior Cearense, que é um bom treinador, sem dúvida. Também concordo. E traz ele aqui para os times daqui. Sem dinheiro. Com as diretorias que tem aqui é difícil fazer bom trabalho. E o Austin não fazia? E não fez? A gente citou o Austin no Barbalha. Sim, campeão da Fares Lopes. Dirigente local. Campeão da Fares Lopes. Campeão da Fares Lopes. Do Guarani. Campeão da Fares Lopes. Levou o Guarani sem muita condição a várias vezes a semifinal do Campeonato Cearense. Gente, não dá para ser campeão. O Ceará e Fortaleza não dá. O máximo que um outro clube pode fazer é chegar na semifinal. E é bom que se diga que aquele time do Washington jogava muita bola, com o Leilson, o Adenilson. Era um time bom de ver jogar, de cada vez jogar. Os últimos trabalhos do Washington, beleza, o do Iguatu, tranquilo, mas o Washington tem de fato um bom trabalho que eu não vejo no Júnior Cearense. Apesar de achar um bom treinador para o Ceará, aqui Nordeste, mas eu acho que o Washington está mais preparado do que o Júnior Cearense, na minha opinião. Assim, toda a estrutura de diretoria organizada foi péssima na Série D agora do Brasileiro, né? De fato. Terminamos por aqui?
Eu tô esperando por você. Não, eu... Você, quando fica contrariado, aí você bota logo cara feia. Não, eu tô... São quer três... encerrar o assunto. São opiniões. O Júnior é bom, mas o Washington é melhor. Meu filho, cala a boca, pelo amor de Deus. Você... Meu filho, ele tá num programa pra poder falar. Não, ele já falou. Ele não foi. Ele tá aqui pra falar do Icasa, nada mais. Ele tá aqui pra falar do Icasa, nada mais. Pois chame aí o nosso querido Kilmer de Campos. Kilmer de Campos tá com a gente aqui no Timaço da Vale FM. Fala, Kilmer, boa noite. Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações aqui da capital cearense. Eu começo pelo Fortaleza. O Fortaleza que quebrou um tabu no último jogo dele. Aquele jogo contra o Juventude, que o Fortaleza venceu de virada pelo placar de 2-1. Há 63 dias, um atacante não marcava um gol com a camiseta do Fortaleza. E o paraguaio Adam Barreiro acabou fazendo o segundo gol do Fortaleza e quebrou essa escrita. Que seca longa, hein? 63 dias sem um atacante balançar as redes. E o paraguaio Adam Barreiro quebrou esse tabu. Lembrando que o Lucero não marca mais de 100. É uma seca do argentino que jogou no Colo-Colo de Chile e está no Fortaleza há muito tempo. É um jogador muito querido pela torcida do Fortaleza. Falando em paraguaio, o Adam Barreiro quebrou esse tabu no Fortaleza e o Galeano é um jogador querido pelo Léo Condé. O Galeano, paraguaio, que fez aquele golaço contra o Cruzeiro, inclusive decretando a vitória do Ceará no jogo contra o Cruzeiro lá em BH, é um dos jogadores mais usados pelo técnico Léo Condé. Praticamente participou de todas as partidas do Vozão. É um jogador que alimenta o ataque, faz um bom elo entre defesa, meio-campo, ataque, e o Léo Condé chegou a afirmar que é um jogador importantíssimo para o elenco alvinegro. E o treino do Ferroviário na manhã de hoje, hein? Tivemos um enxame de abelhas. Só não sei se eram abelhas africanas ou italianas, mas um enxame de abelhas. Esse enxame estava postado lá no SESI. O SESI fica vizinho ao estádio Elzir Cabral, como aí aquela delegacia de polícia e o Romeirão, ou seja, bem pertinho, né? Vizinho. O enxame migrou para o estádio Elzir Cabral por volta das 10 horas da manhã e foi um corre-corre. Algumas pessoas foram picadas e o corpo de bombeiros foi acionado. O jogo do Ferroviário está marcado para amanhã, apesar do enxame. O jogo das 9h30 entre Ferroviário e Fortaleza, decisão sub-20, jogo da ida. O enxame foi controlado pelo Corpo de Bombeiros aqui da capital cearense e o Ferroviário, em nota, garantiu que o jogo está confirmado para amanhã. Tomara que sem abelhas. Kilmer de Campos, aqui, Timaço da Vale FM. Tá bom, Kilmer, um abraço para você. Obrigado pelas informações. Marco Valério, hoje um baita susto, o susto que o pessoal teve lá na Barra do Ceará, né? Esse ataque de abelhas. E como o Kilmer disse, a situação foi controlada pelo Corpo de Bombeiros. Nem me fale, eu que já infelizmente passei por algo parecido, sei que é desesperador. É desesperador. Amanhã não vou parar em casa. João Filho, hoje não teremos jogos pelo Brasileirão. O Kilmer já destacou aí Série C, jogo decisivo do Floresta amanhã contra o Caxias. Amanhã 2 jogos pela Série B, Atlético e Goiás, Vila Nova e Amazonas. A gente já está se encaminhando para uma reta final de Série B. E amanhã tem o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que enfrenta o Juventude. O Palmeiras ele tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 a menos que o Cruzeiro. Pois bem, com o jogo de amanhã, ele vai igualar a quantidade de jogos do Flamengo e o Palmeiras em casa recebe o Juventude. 40 mil ingressos já vendidos de forma antecipada, o Allianz só cabe 42, então praticamente os ingressos já foram vendidos para esse jogo de amanhã contra o Juventude, só que o Palmeiras tem vários desfalques, por exemplo, o Palmeiras não tem primeiro volante para colocar em campo amanhã, porque os caras foram convocados para amistosos das seleções. E o Palmeiras também não tem camisa 9 para botar em campo amanhã. O Aníbal foi para a seleção da Argentina, o Flaco, atacante, foi para a seleção da Argentina.
Para a seleção do Uruguai foi o Emiliano Martínez, né? Foi o Facundo. O Piquerez foi convocado pelo Uruguai? Piquerez não. Piquerez o Gomes pro Paraguai, o Sousa foi convocado foi pro Paraguai, mas contundiu-se e foi desconvocado. Não pode jogar também amanhã, né? Além de Vitor Roque, que tá suspenso, né? O Evangelista já havia se contundido, o Kelvin está contundido, enfim. Eu colocaria o Maurício no ataque amanhã com o Luigi. Eu acho deve ser o Maurício, o Felipe Anderson o Maurício jogou de atacante no Internacional. Por muitas vezes eu vi o Maurício. E o Andreas Pereira, que é 8, e como chegou no Palmeiras contra o River Plate, jogou ali de atacante pela direita, amanhã ele vai ser primeiro volante, porque não tem outro. Não ser que pegue algum garoto da base. O senhor está falando do Palmeiras, uma notícia que surgiu nessa semana que o staff do Gerson teria feito contatos com a diretoria do Palmeiras para um retorno do jogador para o futebol brasileiro para o próximo ano. Ei, você vê como o Flamengo tem jogador bom, né? Palmeiras vai atrás do Andrés, vai atrás do Gerson agora, já tentou o Bruno Henrique no passado, já andou paquerando com o Gabigol, ainda bem que não trouxeram o Gabigol para o Palmeiras. O Flamengo tem bons jogadores? Tem ótimos jogadores. O Gerson foi revelado pelo Fluminense. Bom jogador não. Sim, amigão, mas ele brilhou no Flamengo, né? Ninguém nem lembra o Gerson no Fluminense. Só você que é torcedor do Fluminense. Ele não é do Flamengo, ele foi revelado pelo Fluminense. Ele era do Flamengo, você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Nunca foi. O Andrés é belga, nasceu na Bélgica, ele nunca foi revelado mas ele brilhou no Flamengo, ele surgiu para todos nós do Flamengo. Ah, tá. Muito bem. Você tá entendendo o que eu quero dizer. Você tá querendo. Você tá com outras situações, mas você tá entendendo perfeitamente o que eu quero dizer. Do mesmo jeito que o Palmeiras, o Estevão surgiu no Palmeiras e ele não foi uma cria do Palmeiras. Ele foi uma cria do Cruzeiro. Uma cria do Cruzeiro. Entrou em crise, o Palmeiras pegou um craque juvenil como o primeiro, e revelou para todo mundo. Como o primeiro clube do Hendrick, que foi o São Paulo, né? Mas chegou muito novinho no Palmeiras, né? Ali foi trabalhado no Palmeiras. Foi trabalhado, né? Enfim, o senhor Antônio quer falar. Pois não, senhor Antônio. Boa noite, JF. Boa noite, meu querido Marco Valério, o PP, para os ouvintes do Vale Esporte. É PPV, boi. PPV. A gente chama PP porque ele é muito parecido com o Lucas do São Paulo. Viu, Marcos? Deixa eu te falar aqui. Deixa eu te falar. O Levi... Sexta-feira. Manda sorteio é amanhã, né? Agradecer aqui ao pessoal da rádio, né? Você, ao João, ao Delton Sá. A rifa, o sorteio é amanhã, né? Mandou agradecer a todos que compraram, colaboraram com esse solidariedade que ele fez para essa menina lá da polícia, né? E desde já, mais uma vez, ele manda agradecer a você. E amanhã tem um sorteio para quem comprou. Amanhã tem uma TV de 40 polegadas. Já pensou o Marco Valério nessa televisão? O Marco está no páreo, o Del está no páreo, como os outros mais 80 assinantes estão no páreo, né, Marco Valério? Perfeitamente. Beleza? A sorte está lançada. Hoje não teve palpite, mas pelo menos eu queria participar. Não tem rodada também, né? Infelizmente... Só tem um jogo amanhã, Palmeiras e Juventude. Quem ganha, senhor Na sua opinião, senhor Antônio, quem ganha esse jogo? O Palmeiras vai todo desmantelar, que nem diz o Matuto, né, mano? Eu acho que vai dar Juventude. Tá vendo aí? O senhor quer palpitar nesse jogo? Não preciso dar palpite sobre esse jogo, né? Muito bem. Tá Se é que o Juventude tá muito sofrido. Vamos embora, JF? Eu vou ficar, que eu tenho uma conversa com o senhor. Eu volto amanhã às 7 da manhã no nosso Balanço Geral. E volto domingo no Cariri da Sorte. Eu volto já, 8 da noite eu vou estar por aqui no programa A Noite é Nossa. Valeu, galera, um grande abraço, boa noite a todos, um ótimo final de semana. Vale Esportes volta segunda-feira às 18h05. Tchau, gente. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Social. Em Roma, o Brasil também vai copresidir a segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que apoia planos de combate à fome e à pobreza em países como Etiópia, Quênia, Haiti, Ruanda e Zâmbia.
A reunião também vai discutir os desdobramentos da Declaração de Belém sobre a fome, pobreza e ação climática, centrada nas pessoas. A proposta é comandada pela presidência brasileira da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, e será lançada em novembro durante a cúpula de líderes na capital paraense.